qual é a razão, qual é o motivo dessa expressão que o deserto se alegrará quando a igreja chegar para o deserto? Aquela mesma igreja de Apocalipse 12, que recebeu a asa como de águia, que foi para o deserto para ser ocultado durante o tempo da grande tribulação. Qual é a razão dessa expressão? E o deserto se alegrará disso. Aí você vai ler a continuação, que o deserto se transformar-se-á em manancial de água, o surdo vai ouvir, os cegos irão ver, e ali existe um caminho que se chamará Caminho Santo, e o mundo não passará por aquele caminho. Caminho Santo tem a ver com Jesus, que lá em João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos lá, vamos entender. O porquê que a igreja lá no deserto vai fazer o deserto brotar? Por causa do que você imagina? Por causa das vibrações da igreja. Aqui tem um segredo que eu tenho dúvida que muitos pouco entenderam. Vamos lá. O propósito das leis da atração e as leis, ou a lei da vibração, tem como propósito fazer com que o cristão tenha tanto de Deus dentro de si, se ajuste tanto com as vibrações da verdade, aquilo que Isaías 61 está falando: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me autorizou a pregoar liberdade aos cativos, a transformar os que choram em alegria, os pobres em riqueza, a saúde, a doença em saúde, até que todos se tornem carvalho do Senhor. Então o propósito de Deus, o propósito do Espírito Santo é fazer todos os cristãos entenderem isso, que quando eles estão unificados à verdade, o poder gerador da vida está dentro de si. Dentro de si. É a única maneira de uma pessoa ter liberdade, não depender do sistema. Vamos lá. O sistema bloqueou todas as condições do crente vencer, achando ele com o propósito de extinguir mesmo, dificultar mesmo. Esse é o propósito. Então, se você conhece a palavra de Deus, você saberá que o mundo será entregue por 7 anos à besta. E a besta bloqueou todos os meios para os cristãos. A única maneira de você comprar e vender é que você definitivamente assuma que você pertence à besta. E para isso tem que negar Cristo. Vai entendendo? Então os que não negaram foram para o deserto. E quando chegaram no deserto, o deserto simplesmente brotou água, brotou comida. Tudo começou a ter vida aonde outrora não tinha. Onde está o segredo? O segredo está nos cristãos que entenderam essas leis, se ajustaram a essas leis. E assim eles entenderam que a força, o poder, a conexão do Todo-Poderoso está dentro de si. Foi por isso que Jesus disse: vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Por que sal da terra? Porque Eliseu foi o profeta que jogou sal numa terra que também era morta. E a terra voltou a ser uma terra fértil. Jogou sal em uma água que era amarga e a água voltou a ser potável. Então sal da terra não é porque nós somos salgados. Sal da terra porque nós temos a fertilidade dentro de nós. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. 2 Reis 2, 19, 22. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Mateus 5h13. Na medida que nós entendemos e nos ajustamos a essas leis, nós não ficamos refém de ninguém de sistema. Então vamos lá. A igreja, ao chegar no deserto, houve essa explosão,
Obviamente, porque aqueles que estão no deserto, antes deles estarem no deserto, eles também já prosperavam aonde eles estavam. É óbvio que ali na densidade maior, porque ali há um ajuntamento de todos que receberam asa como de águia, que é poder sobrenatural. E foram para o deserto por 5 anos, ou seja, por 7 anos. E depois que você concluir o Salmo 35, você encontrará a seguinte colocação. E eles retornarão para Sião com cântico e alegria eterna. E a alegria lhe coroará a cabeça para sempre. Por quê? Porque é quando o inimigo foi vencido para sempre e o governo passou a ser definitivamente do Filho de Deus. Por isso, essa expressão, retornarão a Sião, voltarão para Sião, para o governo de 1000 anos, do Senhor Jesus com os seus. Agora, vamos lá, vamos entender isso aqui. Aqui está aqui está o entendimento de todos os pontos, né, de todos os is. Você encontra em Isaías 61, aonde o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo, que é uma autoridade sobre as leis da atração, da vibração em todas as leis, para quebrar dentro de cada um de nós essas cadeias que nada mais são do que crenças erradas, pensamentos errados, comportamentos errados. Faça um teste prático das crenças erradas que você pode ter em sua vida sobre o dinheiro. Marque com um X e depois escreva o oposto, e faça exercícios falando para você mesmo o que você decidiu ser, a partir de agora. Item: o dinheiro é uma coisa amaldiçoada. 02 Deus ama mais os pobres do que os ricos. Item 03 Todo rico é desonesto. 04 Dinheiro leva o homem para longe de Deus. Item 05 Eu não nasci para ser rico. 06 Não tenho chance de ficar rico um dia. Item 07 Quem é rico já nasceu para ser rico. 08 Um pobre só fica rico se ganhar na loteria ou se roubar. 09 É pecado querer ser rico. 10 Dinheiro não é importante. 11 Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. 12 Não estudei por isso nunca vou ficar rico. 13 Sou muito velho ou muito novo para ficar rico. Item 14 Eu não quero ser rico e ver tanta gente sofrendo. 15 Os ricos não são felizes. Item 16 Se for para eu ficar rico e mudar eu prefiro ser pobre. 17 Deus me fez para ser rico. 18 Só quero ter o suficiente para viver. 19 Se Deus querer que eu seja rico tudo bem, mas se Ele quiser que eu seja pobre tudo bem também. Item 20 Os ricos não se salvam. Item Se você tiver algumas dessas crenças, é necessário que você escreva em um papel o oposto das crenças erradas, pois cada uma dessas crenças erradas são energias erradas que travam a sua vida. As crenças certas a respeito do dinheiro, como a respeito da vida como um todo, acreditada e assumida por você, torna assim o Deus que é espírito humanizado através de você. Você é Deus humanizado, é o Filho, é Cristo em você. Deus Espírito humanizado em você é o governador universal do universo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus, o primeiro Filho, foi a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1h15. E são o conjunto disto tudo que gera uma vibração que o resultado não é o que nós queremos, desejamos, nem o que a Bíblia mostra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Prosperareis em tudo e colocarás as mãos. Vamos para João 14 e o verso 17. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, observe que o Senhor Jesus, ele é o caminho que leva à vida, o espírito que leva à vida, o entendimento que leva à vida, que também é a verdade. Vai entender isso aqui. Enquanto que o diabo, que é o ladrão, João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, Jesus disse, mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Jesus também disse, eu sou a porta, quem entra por mim entrará e achará a pastagem. Davi, Salmo 23, eu sou o bom pastor.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guiará por pastos verdejantes e águas cristalinas. Colocará uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Lá no deserto aconteceu a plenitude disso tudo. Né? O deserto, a escassez, teve que testemunhar a mesa farta do povo de Deus. Está lá em Isaías 35, como também em Oséias 2 e o verso 14. Lá nem os animais do campo tocaram no povo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que são de Deus, maligno não pode tocar. Vamos entender. O resultado que cada um tem em suas vidas são a soma das ações finais. Até que ponto nós andamos, na verdade, que vai para a vida é Jesus. Até que ponto nós andamos na mentira, que o resultado não é vida. Entende isso aqui. Ora no meu espírito que você tem revelado isso aqui que eu vou falar para você. Quando uma pessoa tem no seu interior, nas suas crenças, na sua maneira de ver as coisas, aquilo que não é a verdade de Deus, aquilo que não é as leis da vida, como só na lei da vida, na verdade, tem o resultado. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, quando uma pessoa ela tem dentro de si o que não é vida, crenças erradas, essas crenças erradas irão manipularem o seu entendimento e as suas ações para que seja gasto tempo, energia, esforço naquilo que o resultado não é vida. Isaías também fala, lá no 55. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Isaías 55 2.2-4. Então vamos lá. Vamos colocar duas linhas. Jesus é verdade, João 14. Quando uma pessoa, as suas crenças são verdadeiras, essas crenças estão como semente dentro de si, na medida que ela vibra, o céu, a verdade divina, entrará em ação e dará o resultado compatível com o que está dentro do coração. E aí sobre isso Jesus disse, pelos frutos se conhece as árvores. Pelo resultado da tua vida, se conhece de que espécie você é. Então vamos lá. Se eu coloco as crenças verdadeiras, se eu coloco a verdade divina no meu coração, na medida que a lei da vibração entra em sintonia com a fonte da vida, com o grande poder criador, com a célula mãe, que é Deus, Deus Pai. Então, o resultado dessa polaridade, o resultado dessa conexão, dessa fertilidade, é que eu tenho resultado que diz respeito à vida, é sucesso. É Deuteronômio 28. Eu prosperarei em tudo que colocar as mãos. Bem-aventurado o homem que tem prazer nos meus mandamentos, porque o justo nasce a luz nas trevas, ele terá riqueza e fazenda. Ou seja, quando nós se ajustamos com a verdade de Deus, o resultado natural é isto. Porém, quando as nossas crenças, elas são equivocadas, elas são erradas, não são na natureza de Jesus de João 14, mas sim na natureza do ladrão, o que é que vai acontecer? A função do ladrão, a função do mentiroso é enganar, é mentir. Então ele vai nos direcionar para o lado contrário, com o propósito final que nós gastamos nossas energias, gastamos nosso tempo, gastamos nossas forças naquilo que o resultado final não é vida. Porque o resultado que cada um de nós temos é a medida exata, é o cálculo perfeito do que nós merecemos, do que nós construímos. Porque o céu, ele não deve nada a ninguém.
Entendeu esse segredo aqui?